Pô, cara, a primeira memória que me vem à cabeça das corridas aí, cara, infelizmente é uma memória triste, né? Que é a morte do Ayrton Senna. Eu lembro que eu nem gostava de ir pra missa na época, eu tinha, sei lá, uns 8 anos mais ou menos. E aí minha mãe sempre me levava pra missa, eu já não gostava porque eu queria ficar assistindo a corrida. E nesse dia em específico eu tava lá, tava assistindo a corrida, infelizmente o Ayrton bateu, morreu. Lembro até hoje da cena do helicóptero entrando na pista, assim, não é uma coisa legal, mas é a memória que me vem à cabeça, assim. Beleza? Valeu! É isso aí, gente. Chegou mais um podcast aqui na produtora. É o nosso Sala 2 Esporte Clube. Eu tô aqui com o Matheus Ribeiro. Já tô apresentando o meu parceiro de programa 1. Por quê? Porque a gente vai falar de esportes. E nada mais legal para começar um projeto do que falar de futebol, né, cara? E meu nome é René Zanini. Eu curto esportes há muito tempo, como todo mundo, assim, joguei bola. Mentira, não jogava nada. Eu só brincava mesmo. E resolvi montar esse projeto para falar com os meus brothers, com meus amigos, com as minhas amigas, sobre esportes, sobre esse lance esportivo na vida deles, na vida dessas pessoas, né? E hoje eu trouxe aqui meu amigo Matheus Ribeiro. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, René. E aí, cara? Pô, meu... O que você anda fazendo por aí? Você trabalha como redator, é isso? Redator do Whiplash.net. Escrevo sobre rock and roll e heavy metal. É o primeiro site sobre o tema do Brasil. Existe desde 1996. Escrevo sobre curiosidades do mundo do rock, do heavy metal. Raramente, assim, hoje nem tanto, faço resenhas de álbuns, mas foco mais em notícias, curiosidades, listas. É um trabalho bem legal, assim, tipo 10 músicas lançadas em 1991, 20 músicas que falam de amor. Entendi. E tudo isso. Mas o esporte tem um lugar muito grande também no meu coração, assim, junto com a música. E recentemente você foi chamado na Sport TV para falar de uma matéria que você fez que chamou a atenção deles, é isso aí? Sim, foi uma matéria... Copa do Mundo do Rock, eu batizei a matéria. Sempre gostei muito de Copa do Mundo, inclusive estou ansioso para a Copa do Mundo do Catar. E com uma seleção de cada país participante da Copa do Mundo. E assim, como eu disse na matéria que foi ao ar na sexta-feira, 15 de julho, o intuito era mostrar que existe rock and roll e heavy metal fora dos grandes centros, assim, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, você acha fácil. Agora, assim, procurar uma banda de heavy metal na Arábia Saudita já é uma coisa mais complexa, sabe? Pode até existir, mas... Existe, mas assim, você tem que procurar bem, não é uma coisa como aqui, sei lá, nos Estados Unidos ou no Brasil mesmo, que você vira a esquina, você acha uma banda no mínimo de rock and roll, pop rock. Então a matéria era bandas de cada país que está participando da Copa do Mundo. Uma banda de cada país. Eu já havia feito em 2018, só que em 2018 eu coloquei muitas bandas underground, assim. Dessa vez eu coloquei bandas underground, até porque não tem nenhuma banda, por exemplo, de heavy metal que seja mainstream, uma banda tunisiana mainstream. Mas assim, esses países com mais tradição... mainstream lá, né? Mas não... Agora os países com mais tradição, assim, por exemplo, a Inglaterra escolheu Black Sabbath. Difícil escolher outra... Nossa, Inglaterra, pode crer, então, né? Led Zeppelin, Iron Maiden, Judas Priest, tem de monte lá. Estados Unidos, Metallica, também difícil. Poderia ser Kiss, Ramones, enfim. Ixi. Infelizmente a Irlanda não foi e não tive a oportunidade de colocar o U2 pra... Não, mas eu acho que podia ser o Rory Gallagher, sei lá. Mas então, artista lá é o que não falta. O problema é que a Irlanda não colaborou no futebol, não foi. Pode crer, aí não foi pra Copa. Não, aí não teve como colocar. Inclusive não vai desde 1994. Cara, muito tempo, né, cara? E é muito louco isso, não? Tem os países que, dito assim, países tradicionais do futebol, assim, a Irlanda nem tanto, mas por ser Europa, né? E não ser... Assim, por ser Europa e por estar na ilha ali, né? Ali a Escócia também não a tem time Escócia forte. Disputou a última em 98, no grupo do Brasil ainda, depois nunca mais disputou. Nossa, cara. E a Escócia, assim, a Escócia tem o fanatismo do torcedor, isso e aquilo, mas a Escócia nunca passou numa primeira fase de Copa do Mundo. Nossa. Nunca passou. E, cara, deixa eu te perguntar, tô vendo que você é uma enciclopédia. Mais ou menos, cara. Mas assim, como começou essa história sua com o futebol, cara?
Cara, eu não gostava de futebol quando eu era criança. E eu lembro que eu morava próximo ao Gran São João. E eu não sei porquê, eu só lembro que era um domingo. Mas eu não lembro as circunstâncias, eu comecei a chorar porque eu queria ver jogo de futebol. Só que era algo que eu não gostava. Entendi. E o meu saudoso pai deu um jeito de me levar no Gran São João pra ver um jogo. Entramos, nem éramos sócios. Entramos lá, assistimos o jogo. Eu lembro até hoje que a primeira posição que eu gostei, assim, era quarto zagueiro. Eu lembro que tinha um rapaz, assim, jogando com o número 4. E eu lembro que, nossa, tava jogando muito bem, todo mundo elogiando e tal. E meu pai começou a falar, não, é o quarto zagueiro, o zagueiro defende isso, aquilo e tal. Eu sempre fui... Até hoje, eu gosto muito, assim, dessas posições mais... Goleiro, zagueiro, volante, pô... Sim. Não sei se é porque eu nunca soube nem dominar uma bola, destruir é mais fácil do que eu construir. Eu sempre gostei dessas posições. Aí, isso foi por volta de 92... E aí resolvi escolher meu time do coração depois ali, o Corinthians, né? E escolhi num período terrível ainda. Palmeiras ganhando tudo, São Paulo empilhando títulos. E meu pai tentando me fazer esse santista, eu falei, não, dane-se, eu vou ser corintiano, você dou contra. E depois eu tive recompensa. Com certeza. Mas assim, o que me... O marco zero, vamos colocar assim, do fanatismo mesmo, foi a Copa do Mundo de 94. Ali eu, de ficar vidrado na televisão. Eu também. Eu não me recordo da de 90. Eu lembro muito bem da de 94. 90 eu não lembro, cara. 94, assim, é de fingir que eu tava doente pra não ir no catecismo, que era tarde pra assistir Argentina e Grécia, cara. Eu lembro disso até hoje. A gente queria ver todos. Copa do Mundo é barato por causa disso. Né, cara. E assim, eu tava até falando com um amigo meu, que tem uma cervejaria, vamos dizer assim, uma loja que vende cerveja. Eu falei pra ele, cara, não vejo a hora de vir aqui no domingo, meio-dia, assistir, sei lá, Catar e Canadá, velho. Qualquer jogo que seja, fica legal na Copa do Mundo. Fica, porque é uma outra plástica, né, cara? É uma outra entrega do... Sim. Envolve muito a questão da cultura do país também, assim. Você vê até no modelo da torcida, assim, você vê o pessoal ali vestido como... Por exemplo, você vê as torcidas da África fazer uma puta de uma festa bonita ali e tal, musicalidade. Levando a cultura. Sim, aquele negócio, é muito massa, você vê a turma cantando ali, alegre. E também tem as torcidas europeias, assim, os alemães, os ingleses são um pouco mais... durões, assim, mas são fanáticos e tal. Mas esse lance, você teve o negócio do futebol, como é que virou um lance... depois da Copa de 94, você começou a pesquisar, você virou um pesquisador? Cara, de assim, não digo um pesquisador, mas eu respirava esse negócio. Só que assim, na época, você imagina, você que tá assistindo aí que é mais jovem, hoje é tudo muito fácil. Você imagina em 1994, por exemplo, eu queria saber onde jogava o ponta direita da Romênia. Nossa. Não, você perdia no horário do jogo ali. Cara, você tinha que se virar. O nome ali. dele, anotar o nome. Em 98 eu fiz isso, cara. Só que eu tenho uma memória muito boa e muito do que eu comecei a alimentar ela foi por causa de 94, que eu tinha um álbum. E vinha as informações, data de nascimento, cidade... os álbuns de figurinha. Hoje, o da Eurocopa que eu comprei no passado não vinha. Só vinha o nome do jogador e não vinha mais nenhuma informação adicional. Tanto que eu comprei alguns pacotes no mesmo dia, assim. Aí eu vi aquilo, eu falei, mas não vou mais comprar. Porque o legal era ficar consumindo aquelas informações. Tem que sair dali pra ir num Google pra ver. Então, cara, tinha muito jogador, assim, que eu lembro... Agora eu não vou saber precisar, mas assim, na época ali eu batia o olho, eu sabia a cidade que o jogador onde ele nasceu, sabia o time que ele jogava, sabia até o dia que ele tinha nascido. Esse aniversário, tanto que cara. Não, então, e esse lance de data, assim, o Gustavo, que você conhece, Gustavo Corte, mandar um abraço pra ele. Às vezes ele falou com essas palavras, que eu sou um psicopata das datas. A maioria das coisas que você vai falar, você vai falar, pô, cara, isso foi esse dia, daquele mês, daquele ano. Psicopata das datas. E muito disso começou por causa da Copa de 94, cara. Que eu vi ali, o Romário ali nasceu 29 de janeiro de 66. O Tafarel, não vou lembrar agora, assim, mas puta, eu ficava vidrado naquilo, vidradão, cara. Não, a Copa de 94 mexeu muito com o país, assim, que foi o primeiro título depois do Tri, né? Que tava décadas sem ganhar nada. Depois do Tri, o primeiro também no regime democrático brasileiro, né? Quer dizer, depois de 70, né? Depois de 70. E era uma geração, um time desacreditado também, né? Um time que ninguém com uma ideia meio engessada, né? Era um futebol que todo mundo achava que ia ser. Hoje, muita gente... 1x0, 2x0, 1x0. E assim, eu não vejo nada de ruim, né? Como eu disse no início, que eu gosto de
Da mesma forma que eu gosto dessas posições assim de defesa, eu gosto de jogo defensivo, quando ele é bem montado. E porque não existe só uma maneira de jogar futebol, né? E seria legal, poxa, se todos os times jogassem, sei lá, por exemplo, como o Ajax de 1995, aquele jogo dinâmico, bonito. Mas não é assim que funciona, a gente sabe disso. O próprio Barcelona mesmo não conseguiu repetir aquilo. Aquele time de 2010 pra frente, não foi? 2009 e 2000. O ápice assim foi 2011, né? 2011, que ali era um time complicado. Mas 2015, que quando era o Luiz Henrique o técnico, é um time que não é tão celebrado, mas ganhou... Assim, eu não sei na questão dos números, das estatísticas, mas eu acho que ganhou a mesma coisa que o time do Guardiola ganhou. Assim, era o mesmo estilo de jogo, eram goleadas atrás de goleadas, mas enfim. Não teve o spot, né? Não, tanto que você não ouve falar assim do Barcelona do Luiz Henrique, que foi de 2015, que foi vitorioso, foi letal, que era até do trio que eles falavam lá, o MSN, né? Messi, Suárez e Neymar, que rivalizava com o do Real Madrid, que era o BBC, Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo. Nossa, eu jogava muito no Eleven, cara. Eu jogava esse também, time de 2011 aí, eu jogava demais. Nossa, eu jogava no PlayStation 2, cara. Porra, era ruim, mas eu gostava de jogar. Passava horas e horas. Eu era do Xbox no PlayStation 3. Era bacana, cara. Não, eu tava ainda no... Sempre fui retrô, né, cara? Retrô e com um pouco de dinheiro no bolso. Eu tô esperando, inclusive, então. Agora tá hoje com o PlayStation 5. Esperar chegar no 6, quem sabe eu não compro 3 aí numa promoção e tal. Eu tenho 3 pra vender aí, se quiser comprar. Demorou, vamos negociar, cara. Então, cara... E, cara, o que aconteceu recentemente que você quer contar pra gente na história do futebol, assim? Pode ser uma partida, tudo bem. Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil. Você não quer falar do Palmeiras, tudo bem. Recente que você fala das assim, notícias? O que te impactou uma mudança de técnico que foi pra um time forte? O que foi a história mais recente que você tá fresca na memória? Cara, no futebol nacional, assim, é o boom de técnicos estrangeiros, cara. Isso aí é uma... Assim, perdão, é uma coisa que eu sempre achei o brasileiro meio... Cara, meio resistente a essa ideia de técnico novas estrangeiro. Escolas de futebol, né? E há muito tempo mesmo, década de 50, 60 ali, tinham técnicos estrangeiros que vinham pra cá. Mas assim, se você recortar vamos pegar de 80 pra cá. Quantos técnicos estrangeiros você lembra no Brasil? Eu não faço São raríssimos, eu lembro dos brasileiros que foram pra lá. E nem foram muitos também. O Vanderlei, o Felipe Scolari. Sim, vida curta, né? Ambos. Mas assim, você via mais eles indo pra mercados alternativos. O mundo árabe, pro Japão e tal, Coreia. Europa mesmo. Mas, não, Europa foi o Luxemburgo e o Scolari. Assim, que eu me lembro de times de primeiro nível... Foram os dois e eu não me lembro de mais ninguém. Não me recordo. E se eu for pesquisar, eu acho que você for pesquisar qualquer um de nós dois, eu acho que não encontra, cara. Eu acho que são só os dois. Se eu não me engano, o Luxemburgo... porque eu acho que o Luxemburgo foi o primeiro técnico brasileiro a pegar um time de... Real, né? Evaristo de Macedo, talvez. Mas eu sei que ele jogou nos dois, mas eu não lembro se ele chegou a treinar. Entendi. E esse boom, assim, de um tempo pra cá, me deixou meio... nos times grandes. Eu me lembro do Passarella no Corinthians em 2005, foi um fiasco. E depois dali eu não lembro de mais ninguém. Aí que foi... Os times começaram a apostar daqui e dali. E tinha uma leva de portugueses que estavam vindo, mas não estavam tendo tanto sucesso. Até que o treinador do Flamengo, que hoje está no Fenerbahçe, conseguiu um sucesso. Gareca, né? Não, o Gareca do Palmeiras era peruano, né? Mas era o Jorge Jesus, aquele é parecido, Jorge né? Jesus, o corte de cabelo verdade, ali meio similar. Pior. E aí começou a vir... E hoje, eu não vou saber qual que é a proporção, mas na Série A, eu acho que pelo menos metade dos técnicos são estrangeiros. Palmeiras, Corinthians, o Santos tá sem técnico, mas era um estrangeiro também. O Botafogo é um estrangeiro, pelo menos até o momento que a gente tá gravando esse vídeo, né? A gente nunca sabe no Brasil se o técnico vai durar mais de uma semana. O do Atlético Mineiro é estrangeiro. Só numa dessa, tipo 5 times grandes já com um técnico estrangeiro. Você não imaginava ver isso há um tempo. Não. E é uma coisa que me pegou, assim. Só que como tem que separar o joio do trigo, né? Não é o simples fato do cara ser estrangeiro que, ele é bom. Da mesma forma que, tipo assim, o europeu, ele viu o brasileiro. O brasileiro é bom de bola, isso, aquilo. Não, tem o brasileiro bom, tem o brasileiro ruim. Tem o português bom, tem o português ruim. Tem que saber separar. Só que também parece que entraram numa pilha, parte da imprensa, os torcedores, que assim, não, se o cara é gringo, o cara é legal. Não. Eu vi como tudo, assim, a gente faz... É que nem banda, cara.
Por que só as bandas gringas são legal? Não, então, não é e isso. assim, pegando o gancho aqui do metal, gente, fala, pô, Sepultura, cara. O brasileiro dá valor. Eu ia falar pra você agora, porque o Sepultura é uma banda muito ligada com futebol, né? Pelo menos o André todo mundo ali gosta, né? Mas era mais quando tava o Igor, né? E os caras tinham mais ligação. O Derek gosta, né? Mas o Derek gosta, tudo. E o Sepultura, pra mim, com o Eloy Casagrande, cara, meu Deus do céu, que banda, bicho. Cara, eu não vou mentir, cara. Eu gosto muito do Sepultura da fase clássica ali. Pô, é a minha fase preferida. Roots, que eu usei de Arise, pô, Beneath the Remains. Ah, não. Mas assim, lógico, clássico. Mas dali em diante, cara, o Andrés Kisser, ele tem... Porra, cara, muita... Não digo força de vontade, cara, mas assim, é muito... Perseverança, sei lá. É muito vocês sabem o que eu quero dizer. Manter o legado daquilo ali. Ele leva nas costas até hoje, sabe? Ele, Paulo Júnior também. Lógico. E o Eloy, ele trouxe um outro elemento de composição cara, pra banda. Eu gosto muito do Igor. O Quadra é um disco. Eu não sou o maior fã dessa fase nova, não, porque já faz 20 e poucos anos. Exatamente, né? Já tá mais antiga a carreira deles como o Derek do que com É maluco, assim. O Derek Max. tem mais do que o dobro de tempo do Max na banda. Mas a turma separa ainda. Não, mas assim, eu não sou tão fã, mas... É uma coisa também que trabalhar com a música me ensinou. Pô, você tem que separar. Você pode não gostar, mas você tem que ver a qualidade. É inegável. O Sepultura ainda, pra mim, é a maior banda brasileira. Cara, sim. Sepultura é uma banda muito... Como eu posso falar pra você, cara? Você ouve ali, você sabe que é Sepultura, cara. É uma coisa muito... Impressionante, cara. Não tem como você confundir, cara. E isso é difícil pra bandas. E o Andrés que se passou um momento difícil agora. Passou, cara. Pô, e... Terrível, né? Ainda na semana do aniversário, um dia depois, não me recordo. Bem triste essas coisas, né, cara? E assim... Mas acontece. Infelizmente, né? E no lance terminou a Copa de 94. Ficou uma lacuna, cara. Aí eu ia perguntar pra você, nossa, daquela... E agora? É que nem quando chega férias da Fórmula 1 ou chega final de ano que acaba a temporada. Cara, E aí, o que você acompanha? Você vai em Champions League? O que você vai? A sorte minha, cara, foi que 95 depois foi um dos anos mais legais, assim, da história do Corinthians. Então me aqueceu um pouco o coração, mas ali depois, cara, a TV a cabo era uma coisa muito fora da realidade naquela época. A gente tinha uma TV, uma antena parabólica que pegava MTV aqui. A única coisa que a gente via diferente. Assim. Então, e assim, a saída talvez para eu acompanhar um futebol diferente seria aquilo. Mas não, cara, eu comecei a comprar revista. A revista Placar, que hoje acho que não existe mais, não circula. Mas eu comprava a revista Placar, cara, e acompanhava o futebol por ali. E muito raramente, ali em 95, que, cara, não era o campeonato alemão na cultura, mas passava flashes, VTs do campeonato espanhol na Band. E aí eu comecei ali a acompanhar com um pouco mais de afinco, que aí eu sabia um pouco mais já. Entendi. Eu tava lendo as revistas tal, sobre o tema, já sabia um pouco melhor. E aí, só que eu não sei se você tem essa sensação, você, Renê, quem tá assistindo. Nessa primeira Copa minha de 94 para 98 parecia um tempo muito grande, assim. Esse tempo parece que foi diminuindo, sabe? Mas é a correria do dia a dia, né? A gente faz mais coisas e o tempo passa mais rápido. Sim, cara. Que nem, eu não lembro a última vez que eu joguei bola, cara. E foi antes da pandemia ainda. Eu joguei o meu... eu jogava foi no tiro de guerra aqui. Eu acho que foi 2012, cara. A última vez que eu joguei. Assim, jogar bola era aguentar uma partida inteira. Uma partida não, né? Era 10 minutos ou 2 gols. Brincar de bola, eu brinco quase todo dia com o Gustavo. Cara, é necessário. Eu sinto falta, cara. É que eu nunca soube fazer isso, né? Nunca soube jogar. Mas eu gostava ali da adrenalina de estar em campo, você ver os amigos. Pode crer. Então a notícia que você puxa mesmo é essa dos técnicos, né, cara? Sim, cara. A notícia... Essa é a notícia do futebol. Agora a sua, essa é da Sport TV. Como é que foi a sensação, assim? Você já tinha sido convidado para fazer parte de um programa assim... Em 2018. Expressivo. Só que em 2018, quando eu fui, eu não tinha o background que eu tenho hoje. Hoje eu já estou estabilizado no que eu faço, assim, eu tenho confiança no que eu faço. Naquela Quais são os números no Whiplash? Você tem... Cara, eu tô chegando... Eu escrevo desde
Minha primeira matéria foi 11 de setembro de 2017, cara. 11 de setembro, né? 11 de setembro de 2017. Data... Foi uma entrevista, cara. Uma entrevista com um baterista do Soilwork, uma banda que eu gosto muito. Inclusive, daqui a pouco eu conto, se puder, como começou essa história. Com certeza. Uma história muito boa. E eu tô chegando em 25 milhões de acessos nesses 5 anos. Em 5 anos, 25 milhões, 5 milhões por ano. Só que assim... Em média, né? Porque nos 2 primeiros anos foi um ritmo lento. Que eu tinha outras ocupações e tal. De 2020 pra cá que eu comecei a focar só nisso. Eu falei, não, vou fazer só isso aqui. E fico o dia inteiro, cara. Pô. Porque o Whiplash, ele é um site que é da velha guarda, né? Cara, 1996. Então, cara... É o primeiro. É uma coisa assim, tipo Mortadela, lembra do... cara, uma coisa do assustador, lembra? Coisas assim que, meu... Não, e perseverou. Que biloco, saca? E desses primeiros, eu acho que o Whiplash é o único, assim, que tá até hoje, tá legal, assim, sabe? Sem... Não mudou a linha editorial e tal. Continua firme e forte ali. Forte. Muito bom isso, né, cara? É legal. Me encontrei, cara. Porque depois do futebol sempre foi minha primeira paixão, meu primeiro amor e maior amor. Mas a música veio depois, cara. Assim, sempre teve presente ali na minha vida. E eu fico muito feliz quando eu consigo unir as duas coisas, cara. Legal. Isso aqui que a gente tá fazendo agora, pô, prazerzão, cara. Muito massa. Muito bom. É o primeiro programa, não sei se eu falei, que eu vou falar pra reforçar. E outra, vai ser esse lance, é um esporte clube mesmo. Mais pra frente a gente vai ter uma mesa de futebol de botão aqui pra gente ir jogando, cara, e conversando. Só não põe cesta de basquete, que é meio complicado. Tem né, lá cara? no fundo, pode quebrar. qualquer coisa. Então, demorou, grava lá. E pode ser uma cestinha pequena aqui, ó, acertada. Pô, cara, basquete também, cara. Basquete é massa, cara. 98, mano. Cara, 98... Onde você está? Eu tava num churrasco e tava todo mundo assim, uau! Cara... Acabou a festa depois do jogo. Em 98 eu morava... morava aqui na região, cara. Morava ali perto da Praça Busolim. E... Na minha cabeça o Brasil era invencível. Porque tinha ganhado em 94 e tal. E eu, na final, cara... 98 você tinha quantos anos? 98 eu tinha 12 pra 13, cara. Você é bem mais novo que eu, então. 8,5, você é 8... 3, nem tanto. É que eu sou de novembro, né? Sou do final ali, então, tipo, só fico velho no final do ano. O resto do ano eu fico novinho. Eu tava em 98, eu morava na frente de uma creche, cara. E foi a primeira vez na minha vida até hoje que eu lembro eu acordei, assim, coisa e tal. E eu não sou nada disso, assim, de místico, sensitivo, imagina. Mas eu lembro até hoje, cara, que eu olhei pro céu, assim, tipo um aviso, assim, um pressentimento. Meu, não vai dar. O céu tava azul França. Não, cara, tava estranho, meio carrancudo, assim. E aí, eu fiquei chateadão, assim. E tinha uma creche na frente de casa. Eu lembro que eu tava com uma bola de basquete ainda. E... a minha mãe falou, Matheus, vamos lá, eu vou brincar com você e tal. Foi a única vez na vida assim que minha mãe jogou bola comigo, cara. Poxa. Só que eu lembro que, eu não sei quem chutou, cara, dando na cara do meu irmão, que apareceu lá depois. Aí ele ficou chorando, coisa e tal. Mas enfim, aí chegou a hora do jogo. E a gente começou a assistir, cara, e... Pô, já tava aquele clima com todo o lance lá do Ronaldinho, que tinha acontecido antes e tal. Já tava aquele... Pô, maior clima de gol contra, assim, antes do jogo começar. E eu já tava naquela meio que preparado. Aí, 2-0, eu lembro que eu peguei uma bicicleta, que era do meu irmão, era uma... aquelas croizinha, lightinha, não me lembro, pequenininha. Saí pra dar um rolê, cara. Aí, eu tava subindo a Maria Busolim. Você vai lembrar, quem tá assistindo que é mais novo não vai lembrar, mas lembra quando tinha ponto de ônibus, tinha aquelas placas de madeira que avisava, escrito em verde, ônibus? Ônibus, sim. Alguém tinha arrancado, mas não por inteiro, cara. Tinha um toco, um pedaço grande assim pra fora, e era uma subida meio chata ali. Eu tava subindo, tava de chinelo. Cara, eu não vi isso, aí meu pé eu tropecei, rasgou meu pé, começou a sangrar. Nossa! E era perto ali da minha casa, né? Só subimos uns 2 quarteirões. Aí eu cheguei, tipo... quase chorando de dor, assim. Aí eu cheguei, eu ouvi gol. Eu falei, nossa, fui correndo pra sala. Petit, 3-0 pra França. Aí eu comecei a chorar por causa do gol do Petit, por causa do meu pé, todo estourado lá, cara. É a lembrança que eu tenho. Horrível, cara. 98 foi muito... muito triste, cara, porque... é o que eu falei pra... E assim, 98 acompanhou também uma mudança na minha vida pessoal, cara. Que em 94 a condição social, financeira da minha família não era nada legal. 98 já tava
mais legal, assim, sabe? Tava, por Melhor. exemplo... não era nada de luxuoso, mas tipo assim, sim. 98 a gente morava numa casa uma casa mais antiga, pô, tinha um poço, tinha uma piscininha, tinha uma horta, tipo, com um pé de jabuticaba, um monte de coisa. Sei. E era muita memória, tipo assim, pô, vamos jantar hoje? Vamos, o que vai ter de verdura? Não sei, vamos lá na horta, a gente pega. Pô, meu pai pegava couve, alface, vamos picar, vamos fazer legal pra caramba. Nossa, demais isso. Só que aí, pô, aquele tal de Zidane lá fez toda aquela patifaria. Pô, Acabou com a memória boa. E assim, eu nunca tinha ouvido falar tinha ouvido falar do Zidane. Mas ele nunca, até então, ele não era apontado como o cracaço da França. O craque era do Djorkaeff, cara. Meus pais não tinham o hábito, meus tios, de assistir esporte, futebol internacional. Europeu, essas coisas. Eu sabia por causa de... Era só na época de revista. Copa mesmo, assim. Mas não ainda, eu lembro hábito. que nesse meio do caminho... Cara, me interessei pela Champions League, que foi... E onde você via a Champions League em 97, cara? Cara, Passava na Band? Cara, era em alguns canais bem alternativos. Eu não vou lembrar de 97, cara, mas pra você ter uma ideia, a de 99, que é o Manchester ganhou nos últimos minutos, vai ser na TV Cultura. E assim, a Cultura passando no Champions... Esse fenômeno da Champions... que jogou com o Palmeiras depois no Mundial. No Japão. Esse fenômeno da Champions League, que as redes de TV, tipo a Globo e tal, durante um tempo pegou, é recente, porque até... a de 2005, que o Liverpool ganhou do Milan, que saiu perdendo de 3-0, depois empatou e ganhou nos pênaltis, foi na Rede TV a final. Então, assim... que popularizou o futebol mundial, pra mim, no Brasil, entre os jovens, foi o videogame. Foi, tanto que a gente trouxeram fala os campeonatos, né? mas trouxeram os fãs de Cristiano Ronaldo, Messi, esses caras só tem essa base de fãs. Antes do Shevchenko, que jogava no Milan. Em geral, assim, não sabia quem era ele. Mas, olha, aquele cara ucraniano no Milan que fazia um monte de gol. E aí, porque o russo lá que também jogou no Brasil, o Petkovic. Só que ele é década de 90, né? Ele jogou. E aí depois ele volta acho que pra encerrar a carreira no Flamengo em 2009, 2010. Mas o videogame ajudou muito, cara. Tanto que a gente fala geração PlayStation. Total, cara. A molecada via. E era uma outra época também, assim, com mais recursos financeiros. E era uma época com mais recursos. Mais crianças tinham videogame do que na nossa época. Então, com certeza. Outro jogo que eu tinha... Quando eu era pequeno, eu tinha o Mega Drive. E o jogo de esporte que eu tinha era o Fórmula 1. Ayrton Senna lá. E os de videogame antes do Super Nintendo, do Mega Drive, eram nomes fictícios, né? O Alejo. Porque os caras não tinham direitos autorais e tal. Quem era? Você lembra o nome desse jogador? Gomes, Beranco, Alejo, Pardila. Pô, eu lembro, cara. Jogava muito, velho. Inclusive, esses tempos atrás eu peguei com o meu cunhado o PlayStation 2 que tinha... Como que era o nome do Pelé mesmo? Era... cara, não vou lembrar. Polé, né? Era alguma coisa assim? Não lembro, mas eu lembro que o Maradona era... Cara, acho que era Redonda. E, pô, uma sacanagem com o cara, né? Aí tinha a dupla de ataque lá, era o Batistuta e o Canija Fuerte e Capitale. Uma parada bem legal, cara. Pegava uns nomes bem genéricos, assim. Pode crer. México, pô, devia ser, sei lá, Soares, Jimenez. Não, coloca esses nomes aí. Superstar Soccer, né? Cara, nossa, jogava muito, velho. Era viciadíssimo nisso daí, gosto muito. Nossa. Inclusive, esses dias peguei o PlayStation 2 do meu cunhado, tem um emulador do Super Nintendo, nossa, cara. Aí fiquei horas e horas jogando Super Nintendo ali. Horas. Bom, muito bom, cara. E, cara, eu queria pular 2002, porque 2002 foi a nossa, como é que fala? Cara, o retorno de uma era que... eu já não torcia, cara, porque eu tava meio cabreiro com a seleção. E o que aconteceu com a seleção brasileira? Eu acho que 2006 foi um pouco de soberba, sei lá. Então, o que aconteceu com a seleção brasileira? Que até hoje, assim... Eu, em 2006, cara, eu já sentia uma soberba muito grande, só que era uma soberba baseada em... Cara, era uma falsa soberba, não. Mas eu achava um oba-oba muito grande, assim, por parte da imprensa, por parte dos torcedores. Porque se você analisar os times da Copa de 2006, tinham seleções muito boas ali. A Espanha foi eliminada pela França, mas era um time muito bom. Tanto que depois, em 2010, é campeã. E aquele time de 2006 era meio que o embrião ali. Sim. E a Itália mesmo, que ganhou em 2006, estava já no... Era o final da geração. A galera que terminou em 2002. Vanucci, né?
Pô, verdade, cara. Olha, que Deus o tenha. Tava loucão, né? Remédio, remédio, caramba. né, cara? Coitado. A Alemanha era um time muito bom, tanto que aquele time que ganha em 2014 tinha uma turma de 2006. A Itália tem um time muito bom já em 2002, mas em 2006 era um time mais experiente e tal. Era o final daquela geração, mas era um time muito bom. A Argentina tinha um time bom e... Só que criou-se essa sensação de que não, o Brasil é a melhor geração de todos os tempos, que isso, que aquilo. E se você colocar ali para analisar no papel, o time do Brasil era bom. Era um time bom. 2006. Só que assim, era um time bom e era um time bom no meio de outros times bons. Então, assim, e pegou a França, que era um time mais centrado. E não é dizer que o Brasil sempre teve uma tradição de chegar para ganhar. Tudo bem, sempre chegou com grandes chances. Sim. É o maior campeão. Mas teve muito, cara. Nossa, bicho, teve muito jogo que foi sorte, cara. Sim, não, e outra. Que o outro time perdeu muito gol. Porque aquele jogo com a Holanda. Holanda. 94. Ah, tá, porra. Era o tipo de jogo que, tipo assim, ganhou de 3-2. Mas poderia tomar de 4-3. Podia ter tomado virar. Um gol de falta, cara, sabe? Foda. Assim, que gol de falta é raro pra caramba. Sim, hoje em dia mais ainda, do Ronaldinho, né? Contra a Inglaterra. Isso aí foi 2002, né? Esse chute aí ninguém sabe, né? Se o Ronaldinho chutou direto, se ele cruzou. Ele chutou. Eu acho que ele chutou, né, mano? Não foi. Cara, assim, naquele momento do jogo que tava no começo do segundo tempo, daria pra ele fazer aquilo, sem pretensão. Tava 1-1 e tal. Se fosse com 45 do segundo tempo, 1-0 pra Inglaterra, ele não tentaria fazer aquilo. Acho eu que não. Fazer uma jogadinha mais ensaiadinha dentro da cruza tática. Na área, vê o que dá. Mas naquele momento do jogo, eu acho que o pessoal, e aí? E dizem, eu acho que o Cafu parece que deu um toque pra ele, né? O fulano lá joga adiantado e tal, tenta aí. O cara falou, beleza, por que não? Um golaço. Deu certo, cara. O goleiro caiu igual um urso dentro da rede, assim. Seaman. Mas aí em 2006, cara, aí começou esse papo. E assim, era baseado na campanha que o Brasil tinha feito na Copa das Confederações e na Copa América. Você vê como funcionam as coisas? 2010 foi a mesma coisa. O ciclo de 2006 até 2010 teve título da Copa das Confederações, título da Copa América. O Brasil é favoritaço, blá blá blá, pum, perdeu a Copa. 2010 para 2014, a mesma coisa. E tomando pau na Olimpíada. Não, e assim, e de 2014 para cá, o Brasil não perde em eliminatória. O Brasil vai bem em Copa América, mas agora já não serve mais. Eu falo, mas como assim, gente? Vocês têm que manter o critério para opinar. Isso que é o lance, né? Mas em 2010, cara, eu acho que desses times foi o time mais... Era um time muito humilde, assim, do Brasil. Foi o primeiro do Tite. Não, o do Tite foi 2018. 18, aí já viajei agora. E foi do Dunga, né, de 2010. O Dunga levou uma galera... O Dunga, assim, ele era teimosão. Só que ele tinha ali a galera dele, ele ia com ele até o fim, ia morrer abraçado. Morreu. Morreu abraçado. Aí 2014 foi meio que uma versão, assim, de 2006 pra mim. Era meio que Aí já tá muita rede social. Não, e assim, o time completamente... descontrolado, cara. Você lembra depois que dos pênaltis lá? Um excesso de patriotismo. Uma bobeira, né? Você fala, sempre achei uma besteira patriotismo, ainda mais no Brasil, sabe? Você era num lugar, tipo assim, sei lá... A Sérvia, que, os caras, na época da Iugoslávia, guerra. Não, beleza, agora não. Calma, gente. E aí depois eu lembro contra o Chile lá, que foi pros pênaltis. Thiago Silva chorando em cima da bola. Eu entendo, ser humano, você tem sentimento, mas, cara, você é um profissional de alto nível, você é o capitão do time. Nossa, segura a onda aí, rapaz. A sua função, catarse de capitão é essa. Nessa hora você... Legal você demonstrar seu sentimento, mas, puta, cara, demonstra no vestiário e tal. Mano, o Denilson contando a história de que ele ia bater o pênalti, ele ia bater o em último... 98. Acho que o último pênalti... que o Brasil bateu 4 só, 98. Não foi 2002. Não, porque 2002 não teve pênalti, né? Não foi? Não, mas 2002, 98 o Denilson tava no jogo. E e era pra ser ele mesmo. E ele falou que ele ia bater, mas ele falou, não, eu vou bater, não sei o quê. Na hora que chegou na hora... Cara, o que eu tô fazendo? O que eu fiz, cara? Eu não vou conseguir, não sei o quê. Cara, e você acredita que esse jogo até hoje, cara, quando eu assisto ele, eu lembro, até da atmosfera do dia, assim, cara,
Esse aí foi enérgico e tal. Eu considerava na época, tipo, a final da Copa, que quem saísse dali pra mim ia ser o campeão. E poderia terminar ali mesmo, né? Me pouparam a decepção da final. Eu falei, pô, quem vive em França e Croácia vai tomar um nabo aqui de Brasil e de Holanda. Exatamente, a França não tava assim. Aqui foi um jogo polêmico com a França, né, cara? Cara, no fundo, assim, eu acho que, apesar da parada da convulsão lá... ele contou, o Edmundo contou uma história no Podpah lá desse lance. Cara, eu acho que na verdade foi isso aí assustou a galera, claro. Mas eu acho que foi o jogo de um time que queria ganhar contra um time que achou que já tivesse ganho. Acho que foi isso aí, cara. E a vontade da França prevaleceu. Não era um time muito bom, assim, do meio pra frente era um time... Ok, mas o ataque da França era horrível. Era Djulgari e Givart, cara. 2 caras, assim, esforçadíssimos, tá? Mas, pô, não dava. Uma Copa do Mundo final. Não, e era legal que os reservas às vezes eram o Henry e o Trezeguet, cara. Os 2 molecão lá. E depois viraram jogadores... Os protagonistas. Sim, o Trezeguet nem tanto, mas assim, era um cara muito importante. E o Henry, pô, não tem nem o que falar. Mas era um time sólido, assim, uma defesa forte e tal. E aí... Juntou, né, meu? Primeira final de Copa na casa dos caras contra o Brasil. Tava Pesou. E aí o Brasil entrou fragilizado, né? Pelo lance do Ronaldo. Cara, é aquelas coisas que nem que eu tava falando. Pô, 94 ganhou, poderia ter perdido. 98, perdeu, 90, 86. 90 mesmo o Brasil. O Brasil chutou muito no gol contra a Argentina. Só que ganha quem coloca a bola dentro da casinha, né? Dentro da rede. Esse é o objetivo do futebol, gol, cara. Quem faz mais ganha. Mano... E aí, automobilismo. Você conhece alguma coisa? A gente conversou em off que você falou que... Cara, a década de 90 eu acompanhava, assim, um pouco depois que o Ayrton Senna, eu lembro, claro, da época da morte dele. Depois ali eu comecei a acompanhar, cara, numa época uma rivalidade da Ferrari com a McLaren, se eu não me engano. Acho que era o Mika Häkkinen contra o Schumacher, era alguma coisa assim. Häkkinen, Schumacher, teve a época que teve o Raikkonen, né? Eu tinha o Kimi Raikkonen. Nossa, o Kimi Raikkonen é o que era meio... Schumacher e Rubinho, Schumacher... Sim, tanto que o Rubinho abre, né, pro Schumacher e tal. Assim, Hoje sim. Hoje eu entendo, cara, tipo, estratégia de equipe tá, mas puto, faz antes, né, meu, saca? Meio que humilhante, assim. Eu gosto de falar dessa época, porque... Cara, a Fórmula 1, hoje, a gente sabe que tem muita politicagem e transborda isso pra mídia. Antigamente era tudo velado embaixo. Você não sabia de nada. Então, assim, o Rubinho é um bundão, o Rubinho não sei o quê. Não, cara. Cara, você imagina se ele... Ele tava demitido no dia seguinte, cara. Ele não ia deixar a carreira dele acabar ali por causa de e outra. Uma campeã. E outra, se ele começasse na frente do Schumacher, pontuando na frente do Schumacher, a vantagem era dele. Sim. Entendeu? Só que assim, tem outras nuances, né? Não, o desenvolvimento do carro, os engenheiros, todo mundo favorecendo o alemão. Lógico, né? E ele não ia ser só demitido, ele ia ser demitido e provavelmente não ia ser contratado por mais ninguém, né? Não, meu cara, ele não vai obedecer a ordem de ninguém. Você vai querer contratar? Não. Mano, você falou de 2 coisas. Eu falei uma, você falou outra. Você falou do videogame e eu falei da Fórmula 1. Sim. Vamos fazer uma voltinha? Vamos, cara. No simulador? Já que estamos aí, vamos embora. Então, para quem tá acompanhando a gente agora aqui, o programa é esse. Vai ter inserção de um amigo meu, que eu vou conversar sobre automobilismo. Todo o programa vai ter uma inserção de uma pessoa remota, né, que tá longe, para falar de automobilismo, e vai ter a volta rápida do convidado. Então, vou botar ele no simulador ali. Como é a primeira, olha lá, hein, Matheus. Você vai ter a honra de escolher o carro e a pista. Pô, beleza, cara. Todos os outros convidados vão seguir a sua escolha. Nossa, eu não sei se eu vou voltar aqui tão já, cara, mas eu vou tentar pegar o pior possível. Não, aí nós vamos fazer um leaderboard aqui dos tempos de cada um. Eu vou fazer uma plaquinha com o tempo de cada um. Eu vou colocar aqui no tambor. Faz um ranking aí, pô. Você bota uns ímãs aí, bota aí. Não, demorou. E fazer um ranking. Vamos, com aquela por caneta mesmo. Top, beleza? cara. Vamos pra volta rápida? Vamos. Não sei se amanhã vai ser rápido, mas estamos aí, estamos preparados. Gente, valeu. Esse foi o primeiro Sala 2 Esporte Clube com o Matheus Ribeiro. Acompanhe o trabalho dele nas redes sociais dele, vai estar tudo aí na descrição, vai estar no vídeo. E vamos escutar música, vamos escutar heavy metal, rock and roll e curtir esportes, praticar esportes, que faz muito bem pra saúde. Valeu, gente. Curte a volta do Matheus aí. Um abraço. Tchau.
Mano, Fórmula 1 pra você vai ser difícil. Cara, difícil, hein? Vamos pegar uma Fórmula 2? Ah, pode ser, cara. Embora eu acho que o desempenho vai ser similar. Ah. Aí, beleza, foi. Vambora, olha essa volta aí. O melhor tempo que eu tenho meu aí é 1,7. E faz a curva, acelera. Pra não rodar. Isso. Não faz movimento brusco com o volante. Não. Aí, beleza, a terra. Né? Desculpa, mãe natureza. Freia. Aí. Virou, vira mais. Aí vira pra esquerda agora. Não acelera, isso. Acelera devagar. Olha, tá quase completando a volta, hein? A volta é a subida da junção. A bico de pato. Freia. Volta pra pista. Aí. Vai, só falta essa curva. Essa é a quando você começou a volta. Freia. Aí. Agora só a subida de junção pra fechar a volta, Matheus. Vai, antes de 2 minutos, vai. Antes de 2 minutos, vai. Vamos fechar antes dos 2 minutos. Porra, cara. O 29, o 30, o 31, o 32, moleque. o 33, 34. O 38. Moleque! 1,40! Olha lá, 1,40, 657.